Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, você que nos acompanha, onde quer que você esteja, independente de quem você, independente do teu grau religioso, dos teus segmentos, o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Jesus Cristo possa te abençoar, te visitar, que o Espírito Santo possa te renovar, te fortalecê-lo e que da mesma maneira o Espírito Santo possa realizar todos os sonhos, desejo, projeto e desígnio do seu coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 1. Eu queria chamar a sua atenção para esta mensagem. Certamente você que vai ouvir, você deve estar passando por algum momento que talvez você não queria estar passando, mas através desta mensagem Deus ele vai te dar o caminho da vitória. Através desta mensagem Deus ele vai abrir teus olhos do coração. Através dessa mensagem, assim eu creio que o sobrenatural de Deus vai te alcançar no nome do Senhor e Salvador Jesus, tá bom? Lucas 19, versículo de número 1 diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Percebe que a Bíblia aqui ela fala sobre este homem chamado Zaqueu, o qual este alguém chamado Zaqueu, esse homem, as suas noites estava sendo mal dormida. Esse homem chamado Zaqueu, as suas noites estavam sendo de tormento. Esse homem chamado Zaqueu estava carregando sobre si um fardo, o qual ele não estava suportando carregá-lo sozinho mais. Esse homem chamado Zaqueu, mesmo financeiramente falando, dono de muitas posses, financeiramente falando um homem próspero, mas era um homem que as noites, como falei, era mal dormida, as noites estavam sendo de tormento, de angústia, porque quando se fala em Jericó, está se falando da cidade das águas amargas. Quando se fala em Jericó, está se falando da cidade da terra estéril. Quando se fala em Jericó, está se falando da cidade das muralhas. Quando se fala em Jericó, está se falando da cidade onde os políticos, Zaqueu era um deles, tiravam injustamente das pessoas, tiravam além daquilo que era justo, e as pessoas aqui nos dias de Zaqueu já não tinham mais nem o que pagar com relação ao imposto aos seus cobradores, embora Zaqueu, como falei, era um dos cobradores de imposto. Mas agora Zaqueu está deitando e as suas noites estão sendo de angústia. As suas noites estão sendo de aflição. Zaqueu aqui, queridos, ele está no estado de consciência, mentalmente falando, desesperador. Um estado de consciência angustiante. Zaqueu está aqui em um estado de consciência emblemático, aonde as suas noites estão sendo mal dormidas, porque Zaqueu está no seu posto de cobrar ou de cobrança, no seu posto de coletoria, e embora ele está no conforto, mas ele olha para a situação das pessoas na cidade de Jericó naqueles dias, e era um estado desesperador, a maneira como aquele povo vivia. Quando se fala aqui da cidade de Jericó, a situação que as pessoas viviam aqui nesses dias era uma situação degradante. E isso estava movendo o coração de Zaqueu, isso estava mexendo com Zaqueu. Por isso as noites estavam sendo mal dormidas, e Zaqueu estava se dando conta, Zaqueu por si estava se conversando, o quanto ele com os demais que cobravam imposto estava sendo injusto para com aquele povo, porque o povo não tem mais o que pagar imposto, e mesmo o povo não tendo, eles estão tirando além do indevido. Eles estão sendo injustos para com o povo, e isso está levando Zaqueu a um estado de consciência muito alto, a um estado mental desesperador, aonde as noites estão sendo de tormento na vida dele. Ou seja, você percebe aqui um Zaqueu abalado psicologicamente falando.
Você percebe aqui um Zaqueu que está se dando conta de que o caminho que ele está andando só está piorando a sua situação em vez de resolver. Você percebe aqui um Zaqueu se convencendo de que aquele não era o caminho. E a partir daqui Zaqueu começa a procurar uma mudança para a sua vida. A partir de aqui, Zaqueu começa a olhar a vida com outros olhos. A partir daqui, Zaqueu começa a perceber de que ele precisa urgentemente buscar ajuda. Urgentemente ele se dá conta de que está precisando de uma mudança. Não pode continuar como está. Não pode, como diz, continuar empurrando com a barriga. Não, ele está desesperado procurando uma mudança, porque o fardo está pesando sobre ele. Embora financeiramente falando, como falei anteriormente, era rico, dono de muitas posses, de muita propriedade, mas a aflição está sendo desesperadora. A angústia está matando com Zaqueu por dentro. É o desespero, as noites mal dormidas está acabando com Zaqueu, e ele está se dando conta que se ele continua nesse posto de coletoria, ele está se dando conta que se ele continua sendo injusto com o povo, se ele continua cometendo essas bárbaras, esses erros que ele cometia, a sua situação só iria continuar cada vez pior. Então Zaqueu, ele por si só, ele teve a consciência de que precisava de uma mudança. Observe, no versículo 3, procurava ver quem era Jesus. Se ele procurava ver, a Bíblia está nos dando sugestão de que Zaqueu não conhecia. Possivelmente ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas ainda não conhecia. Mas quando ele soube que Jesus estava passando em Jericó, nesta cidade, como eu falei, a cidade das águas amargas, a cidade da terra estéril, a cidade das muralhas, a cidade onde a situação das pessoas era degradante, percebe que quando Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando naquela cidade ou naquele lugar, como ele está passando aí agora, através do Espírito Santo na tua casa, como ele está passando aí agora para te visitar no teu trabalho, como ele está passando aí agora para te visitar no hospital, está passando aí agora para te visitar no presídio, ele está passando aí agora na rua onde você está, debaixo da ponte, para te visitar, como estava passando aqui. Zaqueu vê ali uma oportunidade. Zaqueu vê ali uma única chance, uma única saída, uma única opção. E Zaqueu pensa consigo: eu não vou perder essa oportunidade. Quando Zaqueu fica sabendo que Jesus está passando ali, ele é verdade que ele não conhecia, mas ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, senão ele nem ali teria ido. Ele vê ali uma oportunidade, uma possibilidade ou uma opção para viver uma nova história, para viver uma nova fase, para viver algo novo na sua vida, porque até então, mesmo financeiramente falando, ele sendo rico, mas a sua situação era degradante. Por quê? Porque a situação degradante que ele via as pessoas de Jericó vivendo naqueles dias, aquilo estava comovendo Zaqueu, estava matando Zaqueu, aquilo estava tornando suas noites angustiantes, perturbadoras. Então Zaqueu resolve se livrar dessa aflição, ele resolve se livrar dessa amargura, ele resolve se livrar desse tormento. Você vê que um Zaqueu disposto, recebe o que eu vou falar aqui, alguém disposto a vencer na vida, não dá viagem perdida quando vem a presença de Deus. Alguém disposto a viver algo novo, alguém disposto a viver uma mudança, a viver uma nova história, não dá viagem perdida quando vem até Jesus. Alguém que sabe o que quer, não dá viagem perdida quando vai à presença do Todo-Poderoso. Foi isso que Zaqueu fez. Quando Zaqueu soube que Jesus estava passando por aquela cidade, ele pensou: opa, encontrei o que eu estava procurando. Uma chance, não falei duas, uma chance, uma saída, uma opção, uma oportunidade, era única. Ele sabia que ele não podia perder aquela oportunidade. Eu vim falar com você que vou ver essa mensagem. Tem pessoas que vão ver essa mensagem que Jesus está te dando a última oportunidade para vir para Ele. Ele está te dando a última chance para você voltar. Ele está te dando a última chance para você fazer o que é certo. Ele está te dando a última opção. Talvez você já tentou de tantas outras maneiras. Quanto mais você tenta, talvez o teu problema está piorando. E Jesus está dizendo assim: aí volta. Quando ele fala volta, ele está dizendo assim: desce, se esvazia. Reconhece que por mais que você financeiramente falando tenha dinheiro,
Por mais que você consiga resolver algumas coisas na força do seu braço, mas há coisas que só Jesus pode fazer por você. Como aqui, Zaqueu era rico financeiramente falando, mas chegou o momento que a sua riqueza não podia lhe livrar da angústia, do tormento, da aflição. Por isso que ele veio até Jesus. Ele não conhecia, mas ele sabia que Jesus podia mudar a sua história. Por isso ele veio até a presença de Jesus. E ele veio disposto. Ele veio decidido, porque alguém decidido não dá viagem perdida. Alguém disposto a vencer, a viver uma nova história, não dá viagem perdida. Alguém pronto a vencer na vida. Alguém pronto a ter um encontro com Jesus. Alguém pronto a levar a presença de Jesus consigo, não dá viagem perdida quando vem até a presença do Todo-Poderoso. E Zaqueu veio disposto a encontrá-lo que ele estava procurando. Zaqueu veio ali decidido a receber o que ele procurava. Zaqueu veio ali disposto a tudo ou nada. Ele foi ali decidido, porque ele sabia que só dependia dele para encontrá-lo o que ele procurava. Eu pergunto a você, quando se trata de Jesus, você tem encontrado no seu caminho? Ou de que maneira você tem procurado? Zaqueu foi ali disposto. Ele foi pronto a tudo ou nada. Ele foi disposto a abrir mão de tudo. Eu estou dizendo que ele foi ali disposto a abrir mão de tudo que ele era, de tudo que ele vivia, de tudo que ele tinha, de tudo que ele havia construído, de tudo que ele havia conquistado. Ele foi ali disposto a abrir mão de tudo, mas ter um verdadeiro encontro com Jesus naquele dia. Às vezes, para encontrar Jesus, nós temos que abrir mão de algumas coisas. Provavelmente, alguns que vão ver esta mensagem, você está dentro da igreja, talvez você é até um pregador, mas não teve um encontro com Jesus ainda. Sabe por quê? Porque para encontrar Jesus de fato e de verdade em espírito, precisamos abrir mão de algumas coisas. E tem pessoas que não querem abrir mão disso, daquilo outro, por isso ainda não teve um encontro com o Todo-Poderoso. Mas no momento em que você abrir mão de algumas coisas, você vai ter um verdadeiro encontro com Ele, você vai ter a presença dEle na tua vida, e Ele vai ir com você aonde você for. Só depende de você abrir mão de algumas coisas, para que por esse lado você possa ter um encontro com o Espírito Santo de Jesus Cristo. No versículo de número 4, então correndo adiante, subi a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Veja que Zaqueu fez algo para chamar a atenção de Jesus. No 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu subiu ali para chamar a atenção de Jesus, ou para ver quem era Jesus. Veja que ele subiu ali para ver quem era Jesus. Mas acabou ele não vendo Jesus, acabou Jesus vendo ele. Por quê? Porque Jesus olhou para dentro do coração de Zaqueu. Porque os homens nos vê pelo lado de fora, Jesus nos vê pelo lado de dentro. Quando Jesus olhou para dentro de Zaqueu, ele encontrou no coração de Zaqueu, ou ele percebeu no coração de Zaqueu, que Zaqueu estava disposto a abrir mão de tudo, mas ter um verdadeiro encontro com ele. Ele percebeu que Zaqueu estava disposto a tudo ou nada. Ele percebeu que Zaqueu não foi ali para dar viagem perdida. Alguém disposto a levar Jesus consigo. Alguém disposto a viver uma nova história. Alguém disposto a viver algo novo. Não dá viagem perdida na presença de Jesus. Alguém que está pronto para vencer. Alguém que está preparado para ser vitorioso. Alguém que está preparado para dar a volta por cima. Alguém que está disposto a ter um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Sabe exatamente o que quer. Ou seja, alguém preparado para ter um encontro com Jesus. Abre mão de tudo que tem, mas não abre mão da presença do Todo-Poderoso. Alguém disposto a ter um encontro com Jesus. Abre mão de todas as outras coisas, mas não abre mão das oportunidades que recebe. Ei, eu vou falar a você. Ele está te dando oportunidade agora. Ele está te dando chance agora. Opção agora. Ele está te dando possibilidade de mudança. Ele está te dando oportunidade para ter um encontro com Ele agora aí. Você que está ouvindo essa mensagem no teu quarto de oração, aí na tua igreja, você que está agora debaixo da ponte, você que está agora bebendo, você que está se drogando, ou você que está fazendo algo semelhante, você que deseja ter um encontro com Jesus Cristo, Ele está te dando oportunidade aí na rua, dentro do veículo. Você que vai ouvir esta mensagem, você que está no leito de dor no hospital, numa UTI, numa CTI, Ele está te dando oportunidade a você se render, a você se esvaziar como Zaqueu e viver uma nova história com Jesus a partir de agora. Viver um encontro com Jesus, viver algo novo com Jesus, ter um encontro com Ele, viver o sobrenatural com Ele que você nunca tinha vivido em toda a história da sua vida. Você precisa se esvaziar por esse lado para que a presença te complete por este outro lado. Quando Zaqueu abriu mão aqui, Jesus permitiu que ele encontrasse aqui desse outro lado. Talvez é o que você está precisando.
Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Convém que Ele faça morada na sua vida. Convém que Ele faça morada no teu coração. Convém que Ele possa fazer morada dentro do teu lar. Convém que Ele possa dar contigo aonde você for. Agora a pergunta é: você está pronto a se esvaziar de algumas coisas, para que neste lugar onde algumas coisas está impedindo de você encontrar com Ele, haja no teu coração esse espaço para que Jesus possa fazer morada? Zaqueu se esvaziou. Zaqueu foi ali pronto a abrir mão de tudo, mas tem um encontro com Jesus. Você está pronto a abrir mão de tudo se for necessário para ter um encontro com a presença? Você está disposto a abrir mão, por exemplo, dos bens financeiros? Não estou falando em você dar para os outros. Estou falando em você abrir mão no sentido de ter um encontro com Jesus. Porque tem gente que aquilo que ela tem está impedindo dela encontrar com Cristo. Tem pessoas que orgulho impede dela encontrar com Jesus. O pecado impede de encontrar com Jesus. O ser injusto para com outros, como até então Zaqueu era, impedia dele ter um encontro com Jesus. Andar errado como Zaqueu andava, impedia dele ter um encontro com Jesus. Ser um político como Zaqueu era um político, impedia dele ter um encontro com Jesus. Aliás, eu abro um parente aqui falando nisso. Cuidado você pregador que está colocando a política no altar, que briga por causa de política. Zaqueu era político. Ele abriu mão da política para ter um encontro com Jesus, tanto que ele era cobrador de imposto. Você está disposto a abrir mão de tudo para ter um verdadeiro encontro com o Todo-Poderoso? Zaqueu abriu mão de tudo, mas ele não abriu mão da presença. Ele abriu mão de tudo, mas não perdeu a oportunidade que teve. Ele abriu mão de tudo, mas não abriu mão daquela chance que Jesus estava lhe dando. Ele abriu mão de tudo, mas abraçou aquela última oportunidade que ele estava tendo. Ei, não perca essa chance não. Não perca essa oportunidade. Não perca esse momento. Não deixe que ele passe da sua vida. Não deixe que ele passe e você fique despercebido. Não deixe que ele passe e a porta da tua vida continue fechada. Não deixe que ele passe sem você ter um encontro com ele. Faz algo agora e onde você está. Abra o teu coração agora, se esvazie agora, se rende agora, se prostra agora. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus tratar com você. Deixa Jesus entrar na tua casa. Deixa Jesus ter um encontro contigo. Permita que Ele possa te encontrar. Permita que Ele possa fazer morada no teu coração. Permita que Ele possa mudar a tua história. Permita a você mesmo que você possa viver o sobrenatural com Ele. Zaqueu não conhecia, mas mesmo não conhecendo, Jesus foi para a casa dele naquele dia. Deixa Jesus ir para a tua casa com você. Deixa Ele ser a tua companhia a partir de hoje. Deixa Ele ser o teu amigo. Deixa Ele fazer parte do teu convívio. Deixa Ele fazer parte da tua história. Deixa Ele fazer parte dos teus projetos. Deixa Ele fazer parte da tua amizade. Deixa Ele ter um espaço no teu coração. Permita isso a Ele, para que assim você possa viver uma nova história a partir de hoje. Para finalizar, no versículo 6, Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como um pecador. Óbvio, ele não veio para os sãos não precisam de médico, isso os doentes. Não era Zaqueu que ia convencer Jesus, não era o pecador que ia convencer aquele que é santo. É aquele que é santo que ia convencer o pecador, por isso ele foi com Zaqueu. Por isso deixa ele com você. Deixa o Espírito Santo te convencer, abre o teu coração. Deixa o Espírito Santo tratar com você a partir de hoje. No versículo de número 8, entretanto Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolva dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Percebe que Zaqueu aqui teve consciência. Zaqueu aqui, ele tinha total consciência de que ele tinha sido injusto para com aquele povo. Zaqueu aqui está disposto a devolver aquele povo que ele tinha tirado de maneira injusta, e não só devolver, como restituir 4 vezes mais ao que é a consciência. Ele estava disposto a abrir mão de tudo, mas ter um verdadeiro encontro com Jesus. Ele estava disposto aqui a devolver o que ele tirou de maneira injusta e restituir 4 vezes mais, para levar a salvação para sua casa. Zaqueu aqui estava disposto a abrir mão de tudo que tinha, mas não abrir mão da chance que ele estava tendo. Não abra mão da oportunidade que você está tendo. Faça o que é certo, abra mão de tudo, mas não deixe que Jesus passe da sua vida. Abra mão de tudo, mas não deixe Ele sair da sua vida. Abra mão de tudo, mas deixe Ele fazer morada no seu coração. Abra mão de tudo, mas não deixe Jesus sair da sua casa. Quando Zaqueu teve consciência, ou quando Zaqueu entendeu que ele estava sendo injusto, aliás, se tem uma coisa que muitos estão sendo injusto, tirando de maneira indevida das pessoas, tirando além daquilo que é justo. Deixa eu falar com você que é pregador agora. Leva a salvação para a tua casa. Tenha consciência
Para de ser injusto com as suas ovelhas. Não estou falando de todos, mas de muitos. Tira apenas aquilo que é justo para manter o templo. Mas não seja injusto com as suas próprias ovelhas. O fato de Zaqueu ser injusto, ele e toda a casa dele estava perdendo a sua salvação. Se arrependa. Volta para Jesus. Leva a salvação para a tua casa. Leva a salvação para a tua família. Olha aqui no 9. Então Jesus lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação nesta casa. Significa que não havia salvação nem para Zaqueu, nem para a família dele, enquanto ele estava no posto de coletoria, enquanto ele estava sendo injusto, enquanto tirava de maneira indevida, enquanto ele estava na posição de político. A salvação não havia nem para Zaqueu, nem para a família. Mas agora que ele abriu mão de tudo, a salvação entrou na casa dele. É hora de dar uma chance para você mesmo. É hora de dar uma oportunidade para você mesmo. É hora de reconhecer. É hora de ter consciência se você está sendo justo ou injusto com as pessoas. E fazer o que é certo, para que assim a salvação possa entrar na tua casa. Tá bom, queridos? Que você possa ter consciência disso e se perguntar se você está sendo justo ou injusto para com as pessoas. Zaqueu teve essa consciência. Você deve ter essa consciência também e se perguntar se o que você está fazendo é certo ou errado aos olhos do Todo-Poderoso. Zaqueu não conhecia, mas abraçou a oportunidade que teve. Não conhecia, mas abraçou a chance que teve. Aproveita essa chance. Aproveita essa oportunidade. Zaqueu não conhecia, porém abraçou a chance. Eu sei que você conhece. Aliás, espero. Então não deixe essa chance passar, não. Não deixe essa oportunidade passar. Faça o que é certo, antes que seja tarde demais. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Forte abraço. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.